Já parou pra pensar como os seus personagens são um reflexo de pedaços de você? Bebe água. Recentemente me perguntaram qual era o meu personagem favorito que eu já tinha criado. E aí eu comecei a pensar em todos os personagens que eu já tinha feito. E por mais que é meio óbvio que a gente vai crescendo e vai evoluindo e vai virando pessoas diferentes, é muito legal como isso afeta o tipo de personagem que você faz. E aí eu fui pensando em vários personagens que eu já tinha feito, principalmente os personagens que eu fiz quando eu era criança e os personagens que eu fiz agora. E eu acho que os personagens quando eu era criança, eles tinham muito mais um ar misterioso, um misticismo ao redor deles, porque pra mim os adultos eram muito mais legais do que eles realmente são. E era difícil fazer um personagem que era da minha idade. Que é engraçado, porque hoje em dia eu gosto de fazer personagens um pouco mais novos e fazer eles passarem pelos problemas pessoais e pelo crescimento. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui fazendo os personagens um pouco mais complexos. Mas em compensação, pelo menos pra mim, muitos deles perderam o fator diversão. E eu pego momentos importantes da minha vida, que eu passei por alguma situação, que eu passei por algum trauma, que passei por coisas boas, e é legal ver como isso afeta na tua criação de personagem. Como algo que não tem nada a ver com RPG vai fazer você criar um personagem X ou Y. E isso é muito interessante. Eu fiquei pensando. E quando me fizeram essa pergunta, eu escolhi o Jack, um personagem que durou uma sessão. Mas pra mim foi o melhor personagem que eu já criei na minha vida. E eu fiz ele num momento meio que de transição da pré-adolescência pra adolescência. Só que ao mesmo tempo um momento esquisito, porque era início de pandemia. Então foi um pouco roubado de mim parte da pré-adolescência para adolescência e eu não... Na época eu não fazia ideia do quanto a falta de sair por 2 a 3 anos e os impactos sociais que isso ia ter na minha vida no futuro. E mesmo estando num tempo tão confuso, eu cozinhei um personagem tão bom que acho que hoje em dia, que pra mim é um momento que eu tô mais bem resolvido mentalmente, eu não conseguiria fazer um personagem tão bom quanto aquele, independente do meu esforço e de quantas sessões ia durar. Porque esse personagem durou uma sessão, porque o mestre simplesmente sumiu e nunca mais mostrou pra gente. Ele durou uma sessão e dentro dessa sessão foram vários meses que se passaram e foi, cara, incrível, perfeito. Mas é, algo muito louco de se pensar.